Bom, boa tarde a todos e todas. Novamente, damos as boas-vindas ao nosso evento. E antes de passar a palavra ao professor Marcelo, que irá apresentar o professor Fabiano, eu gostaria de dizer que nós estamos aqui, pelo horário de Brasília, 4 horas a menos que em Portugal e 5 horas a menos que Madrid e Frankfurt. Uma vez apresentado essas informações, eu passo a palavra ao professor Marcelo. Boa tarde a todas e todos. Então, eu gostaria de apresentar o conferencista de hoje, o professor Fabiano Fernandes. Ele é doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorado na Universidade de São Paulo. O Fabiano é professor de História Medieval da Universidade Federal de São Paulo, onde ele coordena o núcleo de História do Laboratório de Estudos Medievais. Ele é também membro fundador da Sociedade Latino-Americana de Estudos sobre as Cruzadas e Ordens Militares. A conferência que o professor Fabiano apresentará hoje tem como título O Pontificado de Inocêncio III e suas relações com a Ordem do Templo em Portugal, 1198-1216. Perfeito. Aproveito a oportunidade para agradecer aos colegas, agradecer a presença de todos, e esclarecer, devido a esse tema, que eu tangenciei minha tese alguns anos atrás e o retomei de um tempo mais recente. E ele envolve muitos níveis de questão, tanto o plano local das instituições eclesiásticas de uma região do reino, em torno de Soure, entre Coimbra e Leiria, no plano do reino como um todo, e questões mais gerais do plano da cristandade. Portanto, como é de praxe em eventos como esse, a maneira que me pareceu mais coerente de coordenar esses conteúdos será a leitura de um texto que iniciarei nesse momento. O Pontificado de Inocêncio III e as relações com a Ordem do Templo em Portugal. Notas para o estudo do discurso cruzadístico e suas incidências sobre o poder eclesiástico templário. A relação da Ordem do Templo com o poder régio em Portugal era bastante estreita, pois colaborava diretamente com os reis no processo de reconquista, perspectiva de atuação bem vista pelo papado. A Ordem mantinha também agenda própria, centrada nos combates na Terra Santa, o que a tornava para a Cúria Pontifícia uma instituição particularmente prestigiada, junto com as demais ordens hierossolimitanas. Essa relação de dupla estima alcança no Pontificado de Inocêncio III um dos seus momentos mais significativos que procuraremos evidenciar nesse texto. A Ordem do Templo, próximo. A Ordem do Templo, como é de conhecimento de todos, surge na Terra Santa por volta de 1119 e 1120, tendo como tarefa prioritária inicial a proteção dos peregrinos que rumavam à Cidade Santa. Ao longo das décadas de 1120 e 1130, os templários se expandem e se institucionalizam, recebendo em 1139 a bula Homine Datam Optimum, de Inocêncio II, que concedia inúmeros direitos e privilégios. Ao encarnar institucionalmente as ideias e práticas da Guerra Santa e Cruzada, a ordem foi favorecida por diversos papas ao longo do século XII, que emitiram bulas de proteção e privilégio, tal como no caso de Inocêncio III, aqui enfocado. Lotário Segni, que veio a ser conhecido como Inocêncio III, nasceu em Salviano, entre os anos de 1160 e 1161. Pertencia a uma família da nobreza local, e cedo veio a Roma, onde recebeu educação básica. Na sua juventude, estudou teologia na Universidade de Paris e direito canônico em Bolonha, onde teve por mestre o célebre decretalista Uguccio de Pisa. Regressando a Roma, entrou para o serviço da Cúria Pontifícia em 1185. Pouco depois, em 1189, foi promovido a cardeal diácono. No serviço da Cúria, distinguiu-se por sua inteligência e grande dinamismo intelectual, escrevendo 2 obras que ficaram célebres em sua época, De Contemptu Mundi e De Sacro Altaris Mysterio. Após a morte de Celestino III, foi eleito Papa em 1198
sendo entronizado em 22 de janeiro do referido ano. Depois da eleição, iniciou uma intensa atividade no campo religioso e político da cristandade, procurando, sobretudo, conduzir a reforma da Igreja e a cruzada na Terra Santa. Para dar continuidade à reforma da Igreja, combateu a venalidade e os excessivos apelos à jurisdição de Roma. Empenhou-se ainda no reforço da autoridade dos bispos e metropolitas e aconselhou a reunião de concílios provinciais nos diversos reinos da cristandade. O pontificado de Inocêncio III foi marcado ainda por um dos mais importantes concílios gerais da Igreja Católica na Idade Média, o Concílio de Latrão IV, de 11 a 30 de novembro de 1215, que sancionou institucionalmente o processo de reforma, sobretudo pela vasta legislação canônica promulgada nos campos do dogma, da moral, da disciplina e da organização eclesiástica. Inocêncio III promoveu também a reforma dos mosteiros e favoreceu a fundação de novas ordens religiosas que correspondiam melhor às necessidades do novo tempo, marcado pelo crescimento urbano, ordens tal como a dos franciscanos e dominicanos. Em paralelo, incentivou o combate às ditas heresias, em particular a heresia cátara, que culminou na Cruzada Albigense, que se estendeu pelo longo período de 1209 a 1244. Como vemos, é um período de intensa transformação e organização das estruturas institucionais da Igreja. Outras perspectivas da Igreja militante foram enfatizadas em sua política, tal como os esforços para a realização da Quarta Cruzada, que culmina na conquista de Constantinopla pelos cruzados. E, por fim, Inocêncio III dedicou grande atenção ao processo de reconquista na Península Ibérica, sobretudo ao tentar mediar os conflitos entre os reinos cristãos. Vale lembrar que na Península Ibérica, a ameaça do poder almohada levou o papado a tentar congregar as forças cristãs, ação que cooperou para a iniciativa vitoriosa na Batalha de las Navas de Tolosa, em 1212. Essa batalha tornou-se um marco na reconquista ibérica e apontou para uma modificação da relação de forças. A hegemonia militar cristã se consolidou a partir da dissolução do Império Almohada e do surgimento das novas taifas. Grande parte da política de Inocêncio III para a Península, de uma maneira geral, e para Portugal em particular, ligava-se a uma das suas principais diretrizes, incentivar a cruzada peninsular. Aqui cabe uma nota. Compreendemos por cruzada, tal como Jonathan Hill Smith, como uma expedição autorizada pelo Papa, cujos principais participantes fizeram votos e, consequentemente, gozavam dos privilégios de proteção de seus bens e de indulgência dos pecados. A noção de cruzada que nos orienta inclui situações em que o esforço militar era equiparado, oficialmente ou não, aos cruzados da Terra Santa pelo papado, tal como em certos contextos dos reinos ibéricos. Mantemos essa definição formal, a despeito de Tierman ressaltar que, durante boa parte do século XII, o esforço cruzadístico era conceitualmente flexível. Mas consideramos necessário indicar o que orienta, mas não limita o nosso horizonte de trabalho. Em um segundo movimento, discutiremos brevemente certos aspectos do contexto de produção e circulação das cartas papais. Por fim, a partir da análise de algumas cartas, buscaremos tratar de algumas características da relação entre o poder pontifício e a ordem do tempo, tomando como foco a disputa por direitos eclesiásticos por parte da ordem em Portugal, em uma região específica de Soure e seu entorno. É importante afirmar que enfatizaremos nessa discussão a análise do discurso, compreendendo que o discurso cruzadístico, ao longo do século XII, se tornou um topos no âmbito da chancelaria pontifícia e um dos pilares que sustentavam as sucessivas emissões de cartas em favor da ordem do tempo. Ora, além da contextualização básica dos textos, tarefa básica do ofício do historiador, buscaremos nos aproximar de algumas estruturas mais profundas, que viabilizavam a própria possibilidade da elaboração de uma narrativa e que, em certa medida, contribuíram para a construção do próprio objeto sobre o qual os enunciados tratam. O discurso envolve mais do que palavras e textos, envolve também ações, instituições e rituais,
Seguindo nessa linha de pensamento, inspirado em Foucault e Demacopoulos, entendemos que o discurso delimita seu próprio horizonte epistemológico, em uma estrutura dentro da qual enunciados ou práticas são oferecidos, compreendidos, medidos, abraçados ou mesmo rejeitados. A próxima. A médio prazo, mas não ainda nesse texto, pretendemos discutir as transformações na estrutura hermenêutica que subjaz o discurso prosadístico pontifício, mais do que apenas seguir os cânones de uma história institucional, ainda fortemente presente nesse momento de pesquisa. Esse texto tem um lugar nesse voto de intenções. É um ponto de partida em que buscamos explicitar alguns pontos de contato entre o discurso cruzadístico pontifício e sua influência na administração dos conflitos pelo poder eclesiástico. Por sua vez, o poder eclesiástico estava ligado à própria expansão dos direitos senhoriais, perpetrados pela Ordem dos Templários. Nesse sentido, ao menos do ponto de vista conceitual, será feita uma sutil distinção. Em larga medida, a administração do poder eclesiástico envolvia a nomeação de párocos, os dízimos, as prestações chamadas colheitas, oblatas, ofertas, primícias, recebimento de bens de alma, um enterro de pessoas que não faziam parte da ordem e diversos outros serviços religiosos oferecidos pelas igrejas ligadas à ordem. O importante é reter que essas prestações citadas eram, ao mesmo tempo, econômica e simbolicamente importantes e tocavam o âmago do prestígio das instituições religiosas envolvidas. Na década de 1180, a pressão do Império Almohade se intensifica, ameaçando os territórios mais recentemente conquistados pelas forças cristãs. Em simultâneo, o contexto de finais do século XII é conturbado por surtos de doenças e fomes, que contribuem bastante para a instabilidade social em Portugal. Nos dois últimos séculos do século XII, se intensificam também os conflitos entre importantes instituições eclesiásticas, como nos alerta a professora Maria João. Conflitos entre a sede de Braga e a sede de Compostela, reacendem. Em simultâneo, ocorrem conflitos acirrados entre o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e a sede de Coimbra, entre estes e o mosteiro de Lorvão, entre o bispo de Coimbra e os templários. Conflitos em que o poder real interfere ativamente, mas que, todavia, também recebe a atenção do poder pontifício. É do contexto dessas intervenções que surgiu parte da documentação que utilizamos. Para fundamentar a análise aqui, cabe uma breve referência. Utilizamos o Bulário Português de Inocêncio III, editado pelo padre Avelino Jesus da Costa e a professora Maria Alegria Fernandes Marques, Cartas Régias, presentes na coleção Documentos Medievais Portugueses, registro de Cartas de Inocêncio III, particularmente volume de 1198 a 1212, Monumento e Ricina, Livro das Igrejas de Paduados, enfatizando as bulas papais para a Ordem do Templo. E, por fim, temos consciência de que os critérios de organização dessas coleções são distintos. E a forma de compilação e agrupamento de documentos reflete visões de mundo muito distintas. Consideramos que nessas coleções, a forma de organização, em boa parte, acaba direcionando parcialmente o olhar do historiador para certas direções consideradas prioritárias para aqueles que estruturaram as coleções. Discutir os diferentes critérios de seleção e apropriação dos documentos é inviável no tempo aqui delimitado. Logo, escolhemos iniciar discutindo brevemente um dos níveis da questão, alguns aspectos da organização do registro de cartas pontificais na época de Inocêncio III. A documentação pontifícia, tipologia e reapropriações. No século XII, a chancelaria papal, emitiu principalmente dois tipos de documentos, privilégios e cartas. Os privilégios eram um tipo de documento mais elaborado e eram principalmente emitidos, sobretudo, em favor de mosteiros, sobre os quais conferiam direitos permanentes ou cujos direitos confirmavam. Algumas cartas também conferiam favores a seus destinatários, eram conhecidos como cartas de graça, enquanto outras forneciam decisões sobre os pontos de direito, decretos, cartas de justiça, ou apontavam os juízos delegados. Muitas decretais foram preservadas como cópias em coleções canônicas. Muitos privilégios gerais
eram enviados como cartas patentes ou fechadas, aliás, abertas, melhor dizendo, mas algumas cartas foram enviadas fechadas. O uso de cartas fechadas garantia uma maior confidencialidade, pois elas só poderiam ser lidas se fossem abertas, cortando o pergaminho ou destacando o selo de chumbo, ouro ou prata. Daí o termo bula. Embora seja claro que a chancelaria papal no século XII tinha capacidade de produzir documentos em grandes quantidades, infelizmente, nem sempre os seus procedimentos são claramente compreendidos. Uma razão é que, muitas vezes, os próprios documentos não são particularmente reveladores desses procedimentos. E vale ressaltar que também existiram inúmeros abusos, inúmeras falsificações, o que talvez tenha dificultado bastante o trabalho dos pesquisadores ao longo dos séculos. O que é importante para nós nesse momento é que existia uma certa intextualidade entre as cartas, pois tinha uma fonte de emissão comum, a Cúria Pontifícia. Contudo, a rotina escriturária tinha certas nuances. Algumas cartas eram copiadas no registro oficial, fosse porque o documento parecia importante o suficiente para ser registrado, ou porque o próprio peticionário pedia, mediante pagamento, para ser mantida uma cópia do que foi emitido. Muitas das cartas de registro pontifício não podem ser datadas com muita precisão, pois entre o tempo de produção ou a cópia do texto e seu efetivo registro, existia uma decalagem temporal. Contudo, algumas cartas papais de certa importância também não foram copiadas em registro, e por vezes são conhecidas por menções em outros textos que relatam sua existência. Outras cartas apareciam às vezes registradas meses após a sua elaboração, e outras tantas ficaram como rascunho apenas sendo como modelo, possivelmente, para outras cartas. O que é fundamental é relativizarmos um pouco o discurso da plenitude potestatis em uma determinada imagem sobre o poder pontifício, mesmo durante o pontificado de Inocêncio III, algo tão bem explorado pelo meu colega Leandro Rust, que hoje está na Universidade Nacional de Brasília. Ora, o fato é que o poder pontifício pactuava com instituições poderosas no plano local para consagrar o seu poder de instância de apelação. Para governar a Igreja, era necessário conceder e aceitar pré-condições pontuais para afirmar a autoridade indiscutível em questões globais. Subjacente às declarações da plenitude potestatis, havia uma hábil estrutura burocrática de negociação. Em geral, Inocêncio III delegava as questões para serem arbitradas por dignidades eclesiásticas mais próximas ao local da cristandade de onde o apelo provinha. Em certa medida, o acolhimento de grande fluxo de apelos foi uma das estratégias mais bem-sucedidas do papado em consolidar o seu poder. E, nesse aspecto, a circulação de cartas teve um papel fundamental. Caminho, então, para o último item, em que tento realizar a discussão de algumas cartas que tiveram incidência na organização do Ordem do Templo, na organização do seu poder eclesiástico, ou que foram especificamente emitidas para a Ordem do Templo em Portugal, em finais do século XII, naturalmente. Não objetivamos acompanhar pormenores do processo de evolução dos direitos eclesiásticos da Ordem, segundo as bulas dos sucessivos papas no decorrer do século XII. Enfatizaremos uma breve análise da bula Hominitatum Optio de 1139, renovada em 1199, e de algumas cartas pontificais de intervenção em conflitos eclesiásticos, entre o Bispado de Coimbra e a Ordem do Templo, pelas igrejas de Soure, Redinha, Ega e Pombal. Entendemos esses textos como sintomas, cujo diagnóstico total escaparia às possibilidades dessa curta fala. Mas apresentaremos algumas possibilidades de interpretação, obviamente. Mas uma ideia de fundo nos acompanha. A confirmação da bula de 1139 e 1199 não reflete apenas uma prática burocrática de confirmação de direitos emitidos em pontificados anteriores, mas está relacionada, dentre outras coisas, com a intenção de fortalecer a Ordem do Templo em um momento de conflito agudo entre as várias instâncias eclesiásticas no âmbito da cristandade. Reforçar os privilégios da Ordem era, na concepção pontifícia, fundamental para a prossecução dos esforços de cruzada, inclusive na Península Ibérica. A próxima. Inocêncio III, por meio de bulas e legados,
buscou defender com todo empenho a liberdade e os direitos da Igreja e restabelecer a paz e a união entre os príncipes cristãos. A preocupação comum entre o papado e a coroa portuguesa em final do século XII era a guerra contra os almohadas, sobretudo após a derrota cristã em Alarcos em 1195. Neste contexto, a perspectiva cruzadística era reforçada por uma noção renovada de guerra santa. De fato, uma certa sacralização da guerra pode ser atestada em certos setores das elites ibéricas, acompanhando aqui o professor José Matoso, né? Pelo menos desde a década de 1120 e 1130, que a despeito dessa ideia de guerra santa apropriada, enfatizar Jerusalém como ponto focal, tendia, ao menos na ótica de determinada parte da elite, a ser lançada também como justificativa, como mote, para as guerras contra o Islã na Península Ibérica. As doações precoces de terras aos templários em Portugal indicam o apreço das elites do condado a essa espiritualidade de cunho arcelomitano. Em março de 1129, Afonso Henriques confirma a doação de Dona Teresa, sua mãe, do Castelo de Soure à Ordem Militar do Templo. Em 1128, a própria rainha Dona Teresa já havia, juntamente com um grande contingente de nobres, já teria subscrito a mesma ordem tantos outros bens em Fonte Arcada, Penafiel, local em que viria a se constituir também uma outra comenda, como inclusive citado pelo professor José Matoso. A doação de Soure, feita por Dona Teresa, foi entregue em mãos de Raymond de Bernard, um dos companheiros de Hugo de Pean, cofundador da Ordem do Templo. Essa doação é, do ponto de vista cronológico, notável, na medida em que a organização da Ordem era bem recente, 1120, e contava na prática, por esta altura, com pouco mais de uma dúzia de cavaleiros. A doação e confirmação da doação para a Ordem do Templo de Soure, e seu termo, além dos imperativos militares mais pragmáticos, estava ligado a uma certa espiritualidade cruzadística, benquista, na Cúria Papal. A Cúria Pontifícia, o nascente reino de Portugal, era visto como um importante baluarte cruzadístico de luta contra as forças muçulmanas, e uma perspectiva um tanto mais ampla, que tinha como cenário um embate no conjunto do Mediterrâneo. A própria legitimação do nascente reino junto à Cúria e aos demais reinos da cristandade passou pela luta contra o Islã. A chefia da guerra deu aos reis portugueses uma posição de prestígio perante os súditos e os demais poderes, possibilitando a afirmação de um novo poder soberano, que busca construir sua legitimação jurídica com base nos laços de dependência para com a fé de Pedro, na qualidade de reino vassalo, algo consolidado apenas na bula Manifestus Probatum de 1179. A reemissão da bula de 1139, Omnidatum Optimum, em 15 de julho de 1199, aproximadamente 4 anos após a Batalha de Alarcos, confirma privilégios anteriormente concedidos, e é uma das bulas mais significativas para conhecer o alcance do poder eclesiástico da Ordem, inclusive em Portugal, embora não seja dirigida especificamente para Portugal. Os privilégios contidos, na prática, tinham incidência no âmbito do reino. Na bula remetida em 1199, a princípio são referidas outras, expedidas por papas anteriores, e a ordem é louvada pelo caráter empreendedor no contexto amplo da cristandade, pois, segundo a bula, os que pertencem à ordem são, seguindo a minha tradição, os muito instruídos guerreiros, belatores, da batalha divina, divina e prele, inflamados verdadeiramente pela chama da caridade e totalmente preenchidos pelas palavras do Evangelho. Ninguém tem maior amor que aquele que coloca sua alma em favor dos seus amigos. Colocai vossas almas em favor dos irmãos e os defendo das incursões dos pagãos. Temeis minimamente vos colocar vossas almas em favor dos irmãos, e nós acreditamos que vós sois cavaleiros, milites, pelo Senhor da Igreja Católica e atacantes impugnatórios dos inimigos de Cristo. Logo, segundo a bula, os valorosos belatórios não conduziam uma guerra qualquer, mas efetuavam verdadeiramente, supostamente, a vontade de Deus, guiados pela palavra divina, que louvavam os que entregavam a vida pela causa cristã. Nesse sentido, não só a morte em campo de batalha era meritória, mas, de fato, a prática guerreira era, segundo a bula, implicitamente, guiada indiretamente pela voz do sumo pastor. O que é realmente uma situação complexa da situação de fronteiras.
A jurisdição régia está presente, mas também está presente a jurisdição pontifícia, que tem uma particular preocupação nessas zonas de embate com o Islã em finais do século XII. Fato que justifica-se a posse de privilégios pelo fato dos templários exercerem a função de defensores dos cristãos, de inimicorum Christi impugnatores, defensores dos inimigos de Cristo. O trabalho meritório, segundo a carta, deve ser louvado como sagrado e feito com todo o coração e toda a mente. E não é feito sob qualquer autoridade, mas sob a autoridade de Deus e do beato Pedro, príncipe dos apóstolos para a remissão dos pecados. Explicita-se, portanto, o caráter universalista da ordem, que desejava se reforçar o seu papel politicamente comprometido com a perspectiva hierocrática. A missão de pôr os cristãos em segurança a salvo dos pagãos era uma tarefa a ser levada adiante, pois, segundo o texto, era preciso retirar a mancha daqueles pagãos que deve ser eliminada, colocando assim para fora os inimigos da cruz de Cristo. A bula defende ainda, para a glória de Deus e para a defesa de seus fiéis e para a liberdade da Igreja, em todas as suas posses, que os bens legitimamente existentes, pela concessão dos sumos pontífices nos tempos presentes e futuros, perpétuos e futuros tempóribus, se apresentem sob a tutela e a proteção da Sé Apostólica. Mas a extensão da proteção apresenta algumas contrapartidas, ao menos no campo da observância de alguns princípios religiosos, pois é sublinhada a obrigação inviolável dos freires servir castamente a própria estrutura da ordem, né? E a necessidade de reforçar uma cadeia de obediência. E, em tese, culminaria no mestre, e do mestre culminaria diretamente ao papado. Ou seja, uma bula inteiramente estruturada dentro das proposições hierocráticas. Isso é importante, né? É uma visão, eu estou falando de uma visão, digamos assim, de fora do problema, mas é uma visão de fora do problema, que interfere no problema da discussão dos direitos eclesiásticos numa região de fronteira que é Soura e que permanece fronteiriça, claramente fronteiriça, até pelo menos a conquista de Lisboa. O que é fundamental é que foi principalmente no campo das disputas eclesiásticas, dos direitos eclesiásticos, em particular dos dízimos, que a intervenção pontifícia foi sucessivamente solicitada. Na disputa pela coleta de dízimos e do alcance dos serviços espirituais das igrejas, da ordem, os conflitos se tornaram mais agudos, em particular com o clero diocesano. No texto de 1139, confirmado em 1199, é indicado que, segue a minha tradução, sem dúvida, é de se presumir que ninguém tentará exigir ou extorquir os dízimos de vossos trabalhos, que foram recebidos, ou que colheis com as vossas mãos, ou provenientes dos alimentos, do trimente, no sentido de oriundos, dos seus animais. De resto, os dízimos podereis possuir pelo conselho e o consentimento dos bispos, da mão dos clérigos e dos leigos. Também isto confirmamos pela autoridade apostólica. Ao estabelecer que o recebimento dos dízimos deveria contar com consentimento de clérigos e bispos, em certo sentido, tentava-se equilibrar a balança de poder das disputas entre a ordem e as dioceses pelo recebimento desse importante rendimento eclesiástico. Estabelecia-se um convite ao diálogo no plano local, o que muitas vezes possibilitava a elaboração de acordos por meio de cartas de composição que não dispensavam a intervenção pontifícia, principalmente quando o acordo era fortemente desfavorável para uma das instituições envolvidas. Se, por um lado, incentivava-se que os bispos e a ordem entrassem em acordo, por outro, limitava-se pela bula o poder ordinário do bispo em outros trechos da mesma bula. Para consolidar a autoridade pontifícia, era preciso aceitar alguns acordos pontuais para afirmar o poder de governo da Igreja em assuntos globais. A carta, apesar do tom aparentemente moderado, paradoxalmente, legitima de forma contundente o poder eclesiástico da ordem, mesmo que o exercício desse poder não estivesse absolutamente de acordo com os bispos. Se, por um lado, como segue a minha tradução, da mesma bula, reemitida em 1199. Se por acaso existirem lugares desertos, juntados por alguém com pia devoção para essa mesma venerável casa, vos será permitido igualmente edificar propriedades, igrejas
e fabricar cemitérios para a necessidade dos homens que permanecem. Contudo, aquilo que não está de acordo com aquelas abadias vizinhas, com relação a uma congregação de homens religiosos, que as outras abadias não se perturbem por isso. Quando, por outro lado, terras cultivadas forem conferidas a vós a justo título, tereis faculdade e licença de construir oratórios e cemitérios, para a necessidade dos que passam e daqueles que somente tiverem vindo de sua mesa. Vejam bem, lugares desertos, ou seja, facilmente compreendido numa região de expansão de fronteiras, ou a justo título. O que seria a justo título? Algo bem maleável nas disputas jurídicas. Portanto, nesse ponto, as concessões pontifícias são amplas, apesar do tom moderado sustentado pela bula inicialmente. Confirma-se o direito da ordem ter igrejas, cemitérios próprios, oferecer serviços religiosos, além da possibilidade de construir templos, até mesmo em terras cultivadas. Na prática, a bula pode ser utilizada para legitimar a extensão dos direitos eclesiásticos da ordem sobre terras que não pertenciam diretamente ao seu senhorio. Ora, e aqui eu retomo aquele ponto. As áreas de fronteira recebem uma particular atenção de Inocêncio III. As áreas de fronteira, em certa medida, são disputadas em termos a influência nas nomeações, de alguma forma, com as próprias monarquias, genericamente falando. A despeito de ser óbvio, é necessário relembrar a concessão de uma bula é o sintoma do eco de conflitos que chegaram à Santa Sé. Não significa, por si, qualquer eficácia automática na resolução de conflitos que tendiam a se protelar por décadas, por vezes. A grande vitória do poder pontifício foi sucessivamente ter sido instado pelas partes como instância de apelo. Na prática, as questões eram delegadas para representantes. E, localmente, existiam quase sempre malhas de poderes sobrepostas às questões eclesiásticas. Logo, para que uma sentença fosse integralmente cumprida, era necessária a confluência de inúmeros fatores, que, inclusive, não estavam na alçada do próprio papado. Nesse sentido, de maneira análoga ao meu querido colega Leandro Rocha, considero que a ideia de centralização papal é uma chave de leitura simplificadora, se levada ao pé da letra, que se torna factível apenas por uma visão retrospectiva e altamente parcial que herdamos. Entre práticas e discursos, é preciso supor sempre um bom nível de decalagem. Como pano de fundo de conflitos pelas igrejas de Sul e região, temos a atuação também, nesse momento, falando de um nível mais local, do bispo de Coimbra, Dom Pedro Soares, de um longo bispado de 1193 a 1232, que lutou praticamente contra todas as instituições de sua diocese para a delimitação de direitos, limites e privilégios. Recorreu avidamente à cúria pontifícia, mas também ao poder régio, que, inclusive, por meio dos deões de seu cabido, que sucederam nessa função, por sinal, Gonçalo Dias, de 1193 a 1201, Julián Juliães, de 1201 a 1262, respectivamente irmão e filho do influente chanceler Julião, como é largamente explorado também pela professora Maria João. A despeito de tratar desse pano de fundo mais local em profundidade, é lícito afirmar, de uma maneira geral, que a remissão da bula de 1139 e 1199 veio aprofundar a entropia entre o poder episcopal e a ordem do templo na diocese de Coimbra, em finais do século XII e início do século XIII. A reação local aos direitos concedidos pelo papado é bastante significativa e evidencia-se na bula Militia Dei, emitida em Latrão em 24 de abril de 1199. Aí já para Portugal, propriamente. A bula concedeu aos arcebispos, abades e clérigos e leigos a função de autorizar os templários a erigir templos e nomear sacerdotes para servi-los, salvaguardados os direitos paroquiais de alguns bispados. Essa tendência aprofunda-se na bula com ex suspecti, já caminho para o fim da minha fala, emitida em Latrão a 22 de julho de 1199, onde se defende
que os bispos e as demais autoridades eclesiásticas não prejudicassem os privilégios templários, nem proibissem seus capelães de celebrarem o ofício divino. O conflito entre a Ordem do Templo e o bispo de Coimbra agrava-se ainda mais no ano de 1199. Por exemplo, como referido na bula Referente Venerabile Fratre, dirigida aos arcebispos de Braga, ao prior de Grijó e a Fernando Mendes, monge Jacobaça, autoriza-o a julgar a questão entre a Ordem do Templo e a sede de Coimbra, a respeito das igrejas de Ega, Redinha e Pombal. Vale ressaltar que, ao menos até cerca de outubro de 1199, o bispo de Coimbra estava em Roma defendendo os interesses de sua diocese. Mencionam-se também outros conflitos na bula Cum Vos Tanquam, de março de 1200, que estabelece que os freires da Ordem do Templo não observem letras apostólicas contrárias aos privilégios da Ordem. Vejam a oscilação entre habilitar a moderação, entre parcialmente lançar uma condenação e entre afirmar que não fossem observadas letras apostólicas contrárias aos privilégios da Ordem. Daí eu me recordo da importância da remissão da bula de 1199. Provavelmente, nas disputas entre as instituições eclesiásticas, utilizavam-se cartas com sentenças apostólicas antigas e com pareceres parciais, contrárias à ordem, acenando para um agravamento ainda maior dos conflitos. Dessa forma, o conflito intensificou-se, levando os templários à excomunhão por meio da sentença proferida pelo bispo de Coimbra e apoiado pelo Papa, que na bula Sicut Venerabilis de maio de 1205 estabelece que o bispo do Porto e o prior de São Jorge de Coimbra fizessem cumprir a sentença. Mas meses depois, em junho de 1205, a Cúria Pontifícia emitiu uma bula que declarava que as cartas apostólicas que se opunham aos direitos da ordem só teriam valor se fizesse clara menção aos privilégios concedidos, revogam-se as disposições em contrário, com perdão do trocadilho. Percebe-se, assim, que a Santa Sé oscilava nas disputas por direitos e privilégios e decidia com base em informações que os litigantes enviavam a Roma, pessoalmente ou por meio de representantes. Assim, o papado tomava o partido dos bispos, ora dos templários, ainda que o papado se empenhasse em proteger a autonomia da ordem do templo com maior frequência, com certa regularidade. A bula Condilecti Filii, de junho de 1209, para os arcebispos, bispos e arcediagos, busca garantir que as igrejas da ordem do templo não fossem interditadas nas diferentes dioceses do reino. Para concluir, discussões entre os poderosos, quando se referiam aos direitos eclesiásticos, estavam também relacionadas com o poder sonhal. Vale lembrar que era difícil separar na mentalidade da época algumas prerrogativas dos poderes sonhais daquelas inerentes aos poderes eclesiásticos. Na bula Audimus Audientes, de 7 de agosto de 1210, o Papa comunica aos arcebispos, bispos, arcediagos e demais autoridades eclesiásticas que confirmava aos templários a isenção dos pagamentos dos dízimos das terras que cultivavam. Essa declaração oferecia à ordem uma oportunidade ímpar, pois se as terras que cultivavam estivessem ligadas a uma paróquia parcialmente isenta ou não, poderia ser jogado sobre essas terras a isenção do pagamento dos dízimos. Bem, essa é uma questão que não termina aqui, atravessa toda a Idade Média. Com idas e vindas, pelo menos até o século XV, ou meados do século XIV, com certeza, essa questão é polêmica, sendo substituída pela a figura do bispo, pela figura do cabiro da sede de Coimbra, ao longo do século XIII. Percebe-se, na leitura das bulas, que o papado se esforçou para manter uma autoridade espiritual significativa sobre as igrejas de vila, as igrejas das vilas de Ega, Redinha e Pombal, ao mesmo tempo em que a sua atuação nas igrejas da vila de Soure foi menos contundente. Soure e seu termo possuíam uma ocupação relativamente contínua, ao menos desde o século XI. Em Ega, Redinha e Pombal, o povoamento parece ter sido mais tardio, e a noção de direito de conquista, cara aos reinos ibéricos e ao papado, poderia ser implicitamente invocada pela ordem para justificar suas pretensões autonomistas. Havia, portanto, uma diferença significativa entre as informações que chegavam a Roma, as decisões tomadas pelo Papa ao sabor dos acordos políticos circunstanciais. Além disso,
As decisões sofriam uma interpretação específica, o que levava muitas vezes o Papa a mencionar medidas semelhantes de sucessivas bulas para que as suas determinações se cumprissem. E isso é um sintoma da relativa fragilidade da plenitude de potestades, enquanto prática. As cartas pontificais, como exemplificado aqui, indicam muito mais a evolução e perenidade dos conflitos, que, por sua vez, contribuíam para, indiretamente, reforçar o poder papal em regiões fronteiriças da cristandade, tal como as aqui trabalhadas no texto. Mas podemos dizer que o solo comum de boa parte das discussões era o discurso prosadístico, o presente, implícito, e suas interpretações implícitas. Discurso reapropriado, omitido, vivido, retomado ou eventualmente renegado, para ser assumido como base de negociação das disputas eclesiásticas. Muito obrigado. E peço perdão por ter me alongado. Parabéns, Fabiano, pela bela conferência. Temos algumas questões aqui. Eu passo a primeira. Como funcionaram as relações entre o reino e a ordem do templo durante as tensões entre o papado e o reino de Portugal? Essa é a primeira pergunta. Na verdade, eu vou me guiar pela minha tese, né, o que eu poderia dizer. Né, provavelmente ele está falando pelas querelas de início do século XIII. Né? O que eu identifiquei na documentação que eu pude consultar, que é a documentação da ordem, mas também a documentação do cabido do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, né, falando dos conflitos, havia uma certa tendência, pelo menos da hierarquia da ordem, de permanecer ao lado do poder real. Né? Exceto, talvez, no período de deposição de Sancho II, período que eu não pude me debruçar em profundidade, mas o que eu suspeito que essa obediência pode ter oscilado. Há uma tendência à aproximação, mesmo em momentos de crise, exceto, talvez, no período de Sancho II, que eu precisava me debruçar com mais propriedade. Obrigado, Fabiano. Segunda pergunta. As concessões e benefícios oferecidos aos templários carregam diferentes significados em relação ao século precedente e aos hospitalários cistercienses? Não. Desculpa. Se há uma diferença? Bem, eu creio que não. Né? Eu acho que, do ponto de vista institucional, né, inclusive, hospitalários, a partir da década de 1930 e 40, ao se militarizarem, né, e templários, são considerados, grosso modo, braços armados de uma determinada concepção de igreja. Né? As concessões de privilégios são bastante semelhantes de uma maneira geral, creio eu. Certo. Terceira pergunta. Pede-se para que você fale um pouco mais sobre as características do poder pontifício de Inocêncio III. Olha, na verdade, o Inocêncio III, ele é um catalisador de dois processos. É um processo da construção de uma ideia de uma igreja mais unificada, que vem surgindo desde das assembleias mais locais do início do século XI. A ideia é que é necessário que exista um poder de jurisdição que contribua para o aprofundamento da cristianização, mesmo dentro da cristandade. Uma ideia de reformatio, uma ideia de projetar sobre o presente uma visão idealizada sobre o passado. Ora, para isso, era necessário organizar minimamente uma hierarquia em que essas partes estivessem integradas em convergência com o poder pontifício, visto como um meio de estabelecer essa reforma. Desse desejo reformador que vinha das bases episcopais e monásticas. Ora, o que acontece? Ao longo do século XII, essa estrutura administrativa, que era um meio, no período de Inocêncio III, quase que torna-se um fim em si próprio. De alguma forma, o discurso de plenitude de potestades encontra um espaço de execução por essa estrutura
que ganhou vida própria, com autonomia à própria ideia do processo de reforma, embora ela ainda esteja no mote pontifício, né? Tanto que, todavia, eu acho que caracteriza mais o reforço da máquina. Pronto, resumindo é isso. O reforço da máquina. Agora, ele não inventou a roda. Essa roda já vinha desde o século XI. Pronto, resumindo é isso. E última pergunta. Pois não. Nos estudos medievais, na década de 1980, o Papa Inocêncio III era considerado um Papa poderoso. Com o avanço da historiografia, isso ainda se afirma? Olha, eu poderia dizer, no ponto de vista, no plano dos discursos, ele tem um certo poder, sim. No plano das relações concretas, por detrás desses discursos, o que eu compreendo, e talvez provavelmente da historiografia, por detrás do discurso majestático, existe mesmo um esforço de negociação. Né? É como se fosse um leão que ruge, com perninhas bem finas. O que sustenta ele? A maquinaria pontifícia, a maquinaria da chancelaria pontifical. Mas o que sustenta é muito mais a circulação do poder do que necessariamente a eficácia das sentenças. Certo. Mais uma pergunta. Há alguma evidência de curadoria das cartas e bulas papais em Portugal no século posterior ao de Inocêncio III, como forma de buscar autonomia frente à coroa portuguesa? Olha, na verdade, a maior parte das coleções que nós temos, o professor Luiz Felipe deve tocar nisso, né, em várias conferências, para o estudo da Ordem do Templo, dentro de Portugal, são cartulários produzidos pela Ordem de Cristo. A maior parte deles do século XVI, que já vêm informados por uma ideologia fortemente monárquica do século XVI. Ou seja, muitas cartas que envolvessem conflitos entre a Ordem do Templo, posteriormente a Ordem de Cristo, com a monarquia, eu tenho quase que certeza que foram simplesmente eliminadas. Então, na verdade, é um esforço de concatenação, dizendo que a Ordem do Templo é a Ordem de Cristo, e não é, e que a Ordem de Cristo é a monarquia, anos de braços dados pelo mundo. Isso apagou a possibilidade, às vezes, de identificar a utilização de cartas em conflito com a monarquia. Existe um indício ou outro, indireto, mas não cabal. Muitas vezes na documentação de outras instituições religiosas, mas não na documentação da Ordem do Templo, que foi monarquizada no século XVI, digamos assim. E perdão da palavra que não existe. Duas pequenas, breves perguntas, eu vou fazê-las juntas. A primeira delas, o poder papal é centrífugo, a despeito das duas? Em segundo lugar, qual é a imagem histórica que fica da relação entre Inocêncio III e a Cruzada? Bem, ele é centrífugo, né? Ele é centrífugo, mas também centrípeto. Né? Ele é centrífugo na medida que ele chama a si a possibilidade de arbitrar. Né? Na medida em que ele abandona parte das discussões locais da igreja aos próprios monarcas, ele tem consciência do seu limite de atuação. Né? Há uma conjugação entre forças centrífugas e forças centrípetas, em que a habilidade de negociação dos legados talvez fosse até mais importante que uma ordem emitida a 1.000, 2.000 quilômetros de distância vinda de Roma. Eu valorizaria muito o papel dos legados nesse processo. Né? A imagem que eu teria de Inocêncio III, eu desviaria um pouco do plano dos discursos, do plano das fórmulas, das bulas. Eu tentaria ver Inocêncio III na atuação dos seus legados. Porque o Inocêncio III que as pessoas viram eram esses homens de carne e osso que traziam e vinham representá-lo. Perfeito. Muito obrigado, Fabiano. Eu que agradeço. Não havendo mais questões, eu dou por encerrada esta mesa, agradecendo aos
participantes, ao público ouvinte, e pergunto se vocês gostariam, Fabiano ou Bruno, gostariam de dar algum aviso em relação... Eu imagino que o Bruno vai avisar, né, vai avisar alguma coisa. Olá, boa tarde a todos e todas. Parabéns, professor Fabiano, pela excelente conferência. Bom, só lembrando que nossas atividades continuarão amanhã, né, por esse mesmo canal, com as conferências, eu estou sem a programação aqui no momento, mas as atividades continuarão amanhã a partir das 10 horas, né, da manhã, nesse mesmo canal. Estão todos e todas convidados e convidadas. A lista de presença, o link do formulário será enviado por e-mail para o e-mail dos inscritos e das inscritas, né, no evento. Peço que preencham para contabilizar a presença. O mecanismo de aferir presença será por meio desses formulários enviados aos inscritos e às inscritas. Bom, continuaremos então amanhã as nossas discussões. Outra pergunta, os anais serão publicados futuramente. Agradecemos novamente a presença de todos e todas, nos encontramos aqui amanhã às 10 horas da manhã. Obrigado a todos e todas e tenham um bom resto de dia.